Neste vídeo, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a tentação do Machia. Eu estou falando do Filho do Eterno. Eu não estou falando do próprio Eterno vindo e se encarnando, não. Eu estou falando do Filho do Eterno que desceu até essa terra e se tornou um homem e morreu por nós. Então eu quero falar da tentação dele. Ele era um homem, 100% homem. O maligno não aceita que um homem venceu ele, não, irmãos. O maligno não aceita que um homem derrotou ele, não. Por isso que ele fica criando essas doutrinas e pregando que um Deus encarnou e veio na terra. Isso é doutrina do paganismo, irmão. Apóstolo Paulo, apóstolo Saul, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: a vontade do Eterno é que todo tipo de homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Eterno, o Pai, e um só mediador entre o Eterno e os homens. E Yahshua, o homem, é um ser celestial, que era o Filho do Eterno. Ele era um ser celestial, e ele desceu aqui na terra e se tornou um homem. 1 João capítulo 4. Todo aquele que não confessa que Yahshua veio como homem é o espírito do anticristo, trabalhando contra a mensagem do Eterno, querendo dizer que Yahshua não venceu o maligno. Quem venceu o maligno foi um homem, Yahshua o homem. Então hoje nós confessamos que um homem está lá na glória representando os demais homens que estão aqui na terra. Ele é o nosso cabeça, ele é o nosso irmão mais velho, primogênito dentre muitos irmãos. E Yahshua foi tentado como homem, 100% homem, e venceu a Satanás como homem. Bom, meu nome é Romilson. Neste vídeo, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a tentação do Machia. Por quê? Porque as denominações do sistema aí, eles pregam um Machia, um Salvador totalmente diferente do Salvador que está registrado nas Escrituras originais. Eu não estou falando daquele quarto evangelho não, porque aquele quarto evangelho ali mostra um Salvador que é o próprio Criador que se encarnou e veio na terra. Não, eu não estou falando desse Machia não. Eu estou falando do Filho do Eterno. Eu não estou falando do próprio Eterno vindo e se encarnando, não. Eu estou falando do Filho do Eterno que desceu até essa terra e se tornou um homem e morreu por nós. Então eu quero falar da tentação dele. Ele era um homem, 100% homem, um homem glorificado. Não é Deus encarnado, não. É um homem, é um ser celestial, que era o Filho do Eterno. Ele era um ser celestial e ele desceu aqui na terra e se tornou um homem. E é tanto que o apóstolo Paulo, apóstolo Saul, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: a vontade do Eterno é que todo tipo de homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Eterno, o Pai, e um só mediador entre o Eterno e os homens, e Yahshua, o homem. Presta atenção, irmãos. 50 anos depois que o Machia subiu para o céu, 50 anos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saul, ele diz assim, ó: a vontade do Eterno é que todo tipo de homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual que é o conhecimento da verdade, Romilson? De que há um só Criador, o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que habita em uma luz inacessível, que homem nenhum nunca viu e nem é capaz de ver. Esse é o Eterno, esse é Yahweh. Aí ele vira e fala assim: há um só Eterno então, Yahweh, o Eterno, e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua. Mas aí ele não termina dizendo só Yahshua, ele diz Yahshua, o homem. O que ele está querendo mostrar para nós, irmãos? Que nós temos que crer que Yahshua, ele é 100% homem. E aí vem esses pastores aí que querem deturbar sua mente, irmão. Não aceita isso não. Eles querem falar que Yahshua, o Machia, ele é 100% homem e 100% Deus. Não existe isso não, irmão. 100% fala de totalidade. Como é que ele pode ser 100% um e 100% outro? Não. 100% é totalidade. Então ele era o quê? Ele era 100% homem. Hoje ele é um homem, porém um homem glorificado. E a Bíblia diz que o nosso corpo será igual ao corpo de Yahshua. Não vai ser igual ao corpo do Eterno, não. O nosso corpo vai ser igual ao do Filho do Eterno. Então ele é 100% homem até hoje. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para me falar sobre a tentação dele. Então veja bem. Yahshua, irmãos, ele sofreu, ele foi tentado. Ele foi tentado. O que é a tentação de Yahshua, irmãos? Vou explicar para vocês entenderem. Quando o Eterno trouxe o Machia a essa terra, irmãos, a memória de tudo que ele tinha lá na glória foi apagada, irmão. Porque senão não seria uma tentação.
tudo que ele tinha lá, que ele vivenciou junto com os anjos, tudo que ele vivenciou, a criação dele aqui na terra, que ele participou com o Pai, criando todas as coisas, porque ele andava com o Pai, criando todas as coisas. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 8. Ele é a sabedoria do Eterno, que andava junto com o Eterno, criando todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele. Porém, irmãos, quando Yahushua veio a essa terra, a memória de que ele tinha lá no céu, lá na glória, foi apagado. Ele nasceu como um homem, como uma criancinha ali, mas porém ele não tinha memória das coisas lá do céu mais. E aí o que aconteceu, Romero? E aí, irmãos, ele teve que crescer na graça e no conhecimento. Ele teve que ler as Escrituras. Então ele não nasceu sabendo tudo. Não é igual o quarto evangelho lá, que Deus encarnou e veio na terra e já sabia de tudo. Falava, ó, eu sou o filho do Eterno que estou aqui, que veio para salvar. Quem não crê no filho já está condenado. Não. Ele não. A mãe dele teve que ensinar para ele. Falar, ó, meu filho, você é o filho do Eterno que veio para morrer pela humanidade. Está registrado aqui ó, no livro de Isaías que você é o filho do Eterno. A mãe dele teve que orientar ele, teve que ensinar a Bíblia para ele, as Escrituras para ele. Por isso que diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Está registrado, se eu não me engano, em Lucas capítulo 2. Então, irmãos, quando ele foi crescendo, ele foi tomando entendimento das coisas. Por isso que quando ele abriu a Bíblia lá, ele abriu lá na sinagoga, falou, Yahweh me ungiu para pregar o ano da libertação dos cativos e oprimidos, o ano aceitável a Yahweh ali. Ó. Então, veja bem, ali, muitos falaram assim, mas quem é esse cara para estar afirmando ser o Messias? Porque ali ele estava afirmando que ele era o Messias. Por quê? Porque ele tinha esse entendimento já. Mas veja bem, irmãos, quando ele foi batizado, só para vocês terem ideia, foi necessário o Eterno falar lá do céu, falar assim, ó, tu és o meu filho amado, em quem eu me compraz. Então o Eterno estava falando para ele, o Eterno falou assim, disse que uma voz lhe veio, no livro de Marcos é que traduz bom, fala assim, e veio uma voz do céu que lhe dizia, a voz não veio para todo mundo não, irmão, só veio para ele, falou assim, ó, você é o meu filho amado, em quem eu me compraz. Porque o Eterno estava fortalecendo ele agora, porque ele ia passar por uma tentação. Então o Eterno estava testificando, falando, ó, você é o meu filho amado. Se ele já soubesse que ele era o filho do Eterno, que vivia lá na glória junto com os anjos, que os anjos, inclusive os anjos foram criados por ele, então, irmão, não seria uma tentação. Ele já chegava aqui, ó, o que ele ia dizer para Satanás? Porque aí logo em seguida ele foi levado para ser tentado, foi levado pelo Espírito. Aí o diabo virar para ele e falar assim, ó, se tu és o filho do Altíssimo, atira-te daqui abaixo. Por que o diabo está falando para ele, se tu és o filho do Altíssimo? Porque o diabo está tentando colocar dúvida no coração dele, de que se ele era o filho do Altíssimo mesmo ou não. O diabo estava tentando gerar dúvida. Então se ele já soubesse que ele é aquele ser que estava lá na glória, que ele criou tudo, ele viraria para Satanás e diria para Satanás, arreda Satanás, foi eu que criei tudo, junto com meu pai. Eu sei que eu sou filho do Eterno, porque eu participei da criação. Não, aí não seria uma tentação. Então não, a memória foi apagada. Aí o Eterno estava mostrando, estava permitindo ele ser provado, permitindo ele ser tentado. Então o diabo falava, se tu és o filho do Altíssimo, faz a pedra virar pão. Toda hora o diabo falava, se tu és o filho do Altíssimo, faz essa pedra virar pão. Se tu és o filho do Altíssimo, atira-te daqui abaixo. Aí o diabo estava oferecendo o que para ele depois? Até o diabo virou para ele e falou assim, ó, te dou a glória do mundo todinho se você prostrar, me adorar. Aí se ele soubesse que ele era o filho do Eterno, o que ele ia virar? Ele ia virar e falar assim, não, moço, foi eu que criei tudo junto com meu pai, tudo isso aqui é meu, para que você está me oferecendo isso, moço? Não, e aí não seria uma tentação. Tá vendo, irmãos? Então não deixe se iludir por esse evangelho que está sendo pregado, não. E Yahushua, a mente dele foi apagada, ele teve que aprender tudo de novo com respeito às coisas do céu. Só assim a tentação faria sentido. E ele era homem, e ele poderia ser tentado. O que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que o Eterno ele não pode ser tentado. Ele não pode ser tentado pelo mal. Então o Mashiach, ele passou por todas as provações como homem. E venceu como homem, não como um Deus homem. Se ele fosse um Deus homem, não seria uma tentação. Que tentação é essa? Aí a tentação seria injusta. Porque quem pecou no jardim do Éden foi um homem, Adão, 100% homem. Então quem teria que ser tentado e vencer a tentação teria que ser um homem 100%. Por isso que a Bíblia diz, lei dente por dente, olho por olho, vida por vida e homem por homem. Ou seja, se foi um homem que pecou, teria que ser um homem que teria que morrer para os demais homens ser salvos. Um homem sem pecado, foi um homem sem pecado que pecou, um homem sem pecado teria que morrer. Então quem estava passando pela tentação no deserto ali era um homem, Yahushua, 100% homem. Lá diz que ele suou frio ali na tentação ali, a coisa ali foi feia. O diabo
O diabo provou ele de uma maneira terrível, mas ele venceu. Até lá no madeiro eles falavam, se tu és o filho do Eterno, desce da cruz aí, desce do madeiro aí. E prova para nós que ele era o diabo falando na boca daqueles homens. Mas ele não desceu. E ele continuou crendo que ele era o Filho do Eterno. A mesma coisa é hoje nós. Nós cremos que nós somos filhos do Eterno porque só de nós ter lido a Bíblia, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia está dizendo que nós somos filhos do Eterno porque nós acreditamos que o Filho dele morreu por nós. Então nós estamos seguindo o Eterno pela fé. E nós temos que ter hoje a fé de Yahshua, a fé que venceu o maligno. Está entendendo então, irmãos? Então essa questão aí, eu não caia nessa de um Mashiach que era o próprio Deus na terra. Não, irmãos. Quem morreu por nós foi Yahshua, o homem, 100% homem. A Bíblia diz que ele foi crucificado, pregado no madeiro em estado de fraqueza. Paulo fala isso no livro de Coríntios, capítulo 13. Fala que Yahshua estava em estado de fraqueza, ou seja, 100% homem. E aí hoje ele subiu para a glória e ressentou à direita do Eterno. O Eterno fez com que ele se tornasse o soberano sobre toda a terra. Ele é rei dos reis hoje. O Eterno colocou ele como rei de todo o universo hoje. Abaixo do Eterno, Yahshua está acima de tudo. Por isso que diz que o Eterno o exaltou, o sobreexaltou. É a tradução diz o sobreexaltou. Como é que você vai sobreexaltar Deus? Como é que você vai sobreexaltar alguém? Vai dar para ele uma posição elevada se ele já tem a maior posição do universo, que é de ser o próprio Deus. Não se engane, meu irmão. Yahshua era e é 100% homem. E todo aquele que não confessa que Yahshua veio em carne é o espírito do anticristo. Está registrado lá em 1 João. 1 João capítulo 4. Todo aquele que não confessa que Yahshua veio como homem é o espírito do anticristo, trabalhando contra a mensagem do Eterno. Querendo dizer que Yahshua não venceu o maligno. O maligno não aceita que um homem venceu ele, não, irmãos. O maligno não aceita que um homem derrotou ele, não. Por isso que ele fica criando essas doutrinas e pregando que um Deus encarnou e veio na terra. Isso é doutrina do paganismo, irmão. Isso é da Grécia, isso é daqueles filmes lá, ó, Perseu, filho de Zeus. Não, irmão, quem venceu o maligno foi um homem. Yahshua, o homem. Então hoje nós confessamos que um homem está lá na glória representando os demais homens que estão aqui na terra. Ele é o nosso cabeça, ele é o nosso irmão mais velho, primogênito dentre muitos irmãos. Nós não somos irmãos de Deus, não, nós não somos irmãos do Criador, não, nós somos filhos do Criador e irmãos de Yahshua. Yahshua é o primogênito dentre muitos irmãos. Eu espero que você entendeu essa mensagem aí, irmãos. Yahshua foi tentado como homem, 100% homem, e venceu a Satanás como homem. Não aceita esses pastores colocar na sua mente aí que Deus encarnou e veio nessa terra, não, mano. Isso é heresia, isso é coisa do catolicismo romano, isso é Babilônia, sai dessa confusão aí. Quem venceu o maligno foi Yahshua. Todo espírito que não confessa que Yahshua veio em carne é o espírito do anticristo, é o espírito do antimachia. Sai dessa, irmãos. Espero que você entendeu. Fique na graça e na paz do Eterno, irmãos.